Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos ler Mateus 17 e vamos comparar uma Bíblia antiga com a Bíblia atualizada. A versão é João Ferreira de Almeida Fiel nas duas Bíblias. Então nós vamos comparar a mesma versão e ver que atualização foi sofrida, o que aconteceu, o que atualizaram. Para isso, eu vou ler primeiro a antiga, depois eu vou ler a atualizada e depois eu vou ler comparando versículo por versículo. Aí é que a coisa fica quente mesmo. Nós ainda estamos no capítulo 17 de Mateus, vamos até o Apocalipse, se Deus quiser, fazendo essa comparação. E é isso aí. Quem tem essa curiosidade, mais do que curiosidade, interesse em esquadrinhar a palavra de Deus, vamos fazer isso agora. Então vamos lá, vou ler primeiro o capítulo 17 da antiga. Elas têm 26 anos de diferença entre elas. Então dá pra gente ver bastante coisa, né? A mais atualizada, mais nova é do ano passado, de 2020, que eu ganhei da minha filha. Então vamos lá. A transfiguração, Mateus 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago, a João, irmão deste, e os levou, em particular, a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então lhes apareceram Moisés e Elias, falando com eles. Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 abrigos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Os discípulos, ouvindo isto, caíram com o rosto no chão, tomados de grande medo. Aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo eles os olhos, a ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Os discípulos o interrogaram, porque dizem, pois os escribas, que é mister que Elias venha primeiro. Jesus lhes respondeu: Certamente Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara a respeito de João Batista. A cura de um endemoniado, de um menino epilético. A cura de um menino epilético. Quando chegaram à multidão, um homem aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é epilético e sofre muito. Ele muitas vezes cai no fogo e na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Respondeu-lhe Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino.
E daquela hora o menino ficou são. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram: por que não pudemos nós expulsá-lo? Jesus lhes respondeu: por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, dizeis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão por meio de oração e jejum. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: o Filho do homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e no terceiro dia ressurgirá. E eles se entristeceram muito. Jesus paga o tributo. Chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Respondeu ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhes antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os impostos ou o tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu-lhes Pedro: dos estranhos. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Agora vai ser a atualizada. Como Jesus foi humilhado, né, gente? É muita humilhação mesmo que o nosso rei passou. 6 dias, Mateus 17, capítulo 1, atualizada. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Jesus respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram.
assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem está entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro e os que cobravam as dracmas, e disseram: O vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: Sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Agora a gente vai comparar versículo por versículo do que a gente acabou de ler. Antiga. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago, a João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. Atualizada. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago, a João, seu irmão, e a João, seu irmão. E os conduziu em particular a um alto monte. Então, na antiga tá, levou consigo, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste. Entendo que é João, irmão de Tiago. E os levou em particular, não, é João, irmão de Tiago. João, irmão de Tiago. Eu entendo que é João, irmão de Tiago, irmão deste. E os levou em particular a um alto monte. Na atualizada tá. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão. E os conduziu em particular a um alto monte. Então, só troca as palavras de lugar. Fala irmão deste, e na atualizada fala seu irmão.
levou em particular, aqui conduziu em particular a um alto monte. No outro, a um alto monte também. 2. Ali ele foi transfigurado diante deles. A antiga. Ali ele foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Atualizada. E transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz, idêntico. Então lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E eis que lhe apareceram Moisés, atualizada, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Só trocam então por eis que lhes apareceram. É idêntico, é idêntico. Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 abrigos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E Pedro, atualizada, e Pedro respondendo disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos. Na antiga está 3 abrigos. E na atualizada é 3 tabernáculos. Um para ti, um para Moisés e um para Elias. O resto é idêntico. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo a ele ouvi. Atualizada. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo. Escutai-o. Tudo idêntico, só muda a parte que a voz fala assim: Este é meu filho amado, na antiga, e na atualizada tá: Este é meu amado filho. Na antiga tá: Em quem me comprazo a ele ouvi. E na atualizada tá: Em quem me comprazo a ele escutai. Escutai-o. Os discípulos, ouvindo isto, caíram com o rosto no chão, tomados de grande medo. Atualizada. Os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos. Caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. Então, na antiga tá: caíram com o rosto no chão. Ouvindo isto, caíram com o rosto no chão. E na atualizada tá: ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos. E na antiga tá: tomados de grande medo. E na atualizada tá: e tiveram grande medo. Essa foi a mudança. No 7, aproximando-se Jesus, tocou-lhes
e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Atualizada. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Idêntico. Erguendo eles os olhos, a ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Atualizada. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Idêntico. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou. A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Atualizada. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Na antiga tá, enquanto desciam, Jesus lhe ordenou, e na atualizada tá, descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou. O resto é idêntico. Vou postar a foto, sempre no final do vídeo eu posto a foto. Gente, eu fico 1 hora baixando esse vídeo só para acrescentar essas fotos. Fica lá no editor baixando, porque os vídeos são longos. Porque, sim, eu já falo atropelado, eu coloco a foto para que vocês printem e comparem vocês e tirem a conclusão de vocês. Sempre, sempre. A palavra ela é para ser lida, não é para ser acreditada em quem lê. Quem tá lendo, tá lendo. Você não pode só ouvir quem tá lendo e como se você estivesse lendo. Não, faça isso, comece a ler a palavra. Leia em voz alta. No 10. No 10, cadê? Tá. Os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Atualizada. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Idêntico. Jesus lhes respondeu: certamente Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E Jesus respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Idêntico. Idêntico. Só muda em certamente por em verdade. É idêntico. No 12. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Mas digo-vos, atualizada, que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram tudo o que quiseram. Assim farão também padecer o Filho do Homem. Idêntico. Então entenderam os discípulos que lhes falara a respeito de João Batista. Atualizada. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Idêntico. Muito bom, né? Quando a gente lê e é idêntico. E não há troca de palavra, e não há
colocação e não a retirada do nome de Jesus. É muito bom isso. Na verdade, são poucas as mudanças que têm ocorrido, que a gente tem lido. A gente ainda está no 17 de Mateus, ainda tem muita coisa para ser lida e comparada. Mas realmente muito pouca mudança houve. Eu estou surpresa de um modo positivo de tudo que eu tenho lido e da comparação e ter visto tão poucas coisas. Acho até desnecessária essa atualização. Desnecessária. Lógico que a retirar o nome de Jesus me afeta. Que a gente leu, um capítulo que a gente leu muito sério, onde fala Satanás, que né, dando um motivo do que acontecia a Satanás, coisas ruins, negativas, e na atualizada botando nenhum mal ou algum mal. Aquilo eu achei sério, mas tô surpresa de um modo positivo. Agora tô feliz de ter lido 5 capítulos seguidos, 6 capítulos seguidos, sem nenhuma alteração. Então vamos lá, no 14 da antiga. Quando chegaram à multidão, um homem aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se, dizendo, atualizada, e quando chegaram à multidão, aproximaram-se um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo. Então aqui a gente vê uma mudança, poucas mudanças. Na atualizada tá. E quando chegaram à multidão, até aí tá idêntico, um homem aproximou-se-lhe um homem. Na antiga tá, um homem aproximou-se de Jesus. Na atualizada tá, aproximou-se-lhe um homem. Aí já tá retirada do nome de Jesus. Na atualizada não tá o nome de Jesus. No 14, não pode elogiar, né? Não é assim que a gente faz? Ai, não pode elogiar. Vamos lá. No 14. E aproximou-se-lhe um homem. Aí houve a retirada do nome de Jesus. Pondo-se de joelho diante dele e dizendo. Então, na antiga tá. E quando chegaram à multidão, tá idêntico. Um homem aproximou-se de Jesus. Na antiga tá. Aproximou-se-lhe um homem. Só. Tiraram o nome de Jesus e botaram aproximou-se-lhe um homem. Pondo-se de joelhos diante dele. Não falou o nome de Jesus, usou diante dele. Enquanto na antiga tá, ajoelhou-se, aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se, dizendo. Então na antiga tá assim, um homem aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se, dizendo. Ponto final, né? 2 pontos final. Na atualizada tá, quando chegaram à multidão, até aí tá idêntico, aproximou-se-lhe um homem e pondo-se de joelhos diante dele e dizendo. Então, tirou o nome de Jesus, mas a ação do homem colocaram, a ação do homem. O homem aproximou e ajoelhou. Mas não fala que é de Jesus, só fala diante dele.
dizendo, na antiga: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é epilético. Então, a retirada do nome de Jesus foi no Mateus 17, versículo 14. Mateus 17, versículo 14, foi retirado o nome de Jesus, da atualizada. Versículo 15 de Mateus 17. Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é epilético e sofre muito. Ele muitas vezes cai no fogo e na água. Atualizada. Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático. Então, na antiga está epilético e na atualizada está lunático. E sofre muito, idêntico. Na atualizada ainda, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Idêntico, a ação é idêntica. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Atualizada, e trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Idêntico. Respondeu-lhes Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Atualizada. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Então, na antiga tá, trazei-me aqui o menino, e na atualizada tá, trazei-mo aqui. Essa foi a atualização. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou são. Atualizada. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Complicado. Complicado essa atualização, porque na antiga tá simples, reta e dá para entender perfeitamente. Lógico que quem lê a palavra sempre, quem está acostumado a ler, já lê há muitos anos, quando lê essa, consegue entender fácil. Quando lê a atualizada, consegue facilmente entender. Mas para quem não está acostumado, para quem está começando agora a ler, eu acho um pouco complicado. Vamos lá. No 18. Comparando agora. Juntinho. Jesus repreendeu o demônio, na antiga. Na atualizada, e repreendeu Jesus o demônio. E este saiu do menino, facilmente, na antiga. E este saiu do menino. Então, é explicadinho, tudo explicadinho. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou são. Na atualizada, ela tira o menino. Então, a gente que tem que entender que é um menino. Tá explicadinha a antiga, tá explicadinha. Vou botar assim, tá assim. E repreendeu Jesus o demônio, vírgula. Na antiga, Jesus aparece antes
do verbo, antes da ação. Jesus repreendeu o demônio. Na atualizada, Jesus aparece do ladinho do demônio ali, ó. E repreendeu Jesus o demônio. Primeiro vem o verbo e repreendeu Jesus o demônio. Que saiu dele. Entende? Não bota um menino na atualizada. Eu tô lendo agora atualizada. E repreendeu Jesus o demônio. Que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Então, assim, não tá explicadinho. Tira o menino, não coloca o nome do menino, só bota o menino no final. Enquanto na antiga tem este saiu do menino, explica, saiu do menino. Então, se alguém lê esse versículo isolado, a pessoa nunca leu a Bíblia e lê esse versículo isolado, é meio confuso. É muito confuso. E repreendeu Jesus o demônio, vírgula. Isso tudo na mesma frase, sem vírgula. Ó. E, vírgula, repreendeu Jesus o demônio, vírgula. Que saiu dele, vírgula. E desde aquela hora o menino sarou. Então aqui não fala que saiu do menino. Fala que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Na antiga tá que o menino ficou são. Desde aquela hora o menino ficou são. Então vamos para a atualização do 19 agora. Na antiga estava explicadinho, o menino, Jesus antes do verbo, antes da ação, não estava ali do ladinho do demônio, não estava. Bem de fácil entendimento aqui. Vamos lá. Do 19, versículo 19 do capítulo 7 de Mateus. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, perguntaram: por que não podemos nós expulsá-lo? Atualizada. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram. Na antiga tá perguntaram e na atualizada tá disseram. Por que não podemos nós expulsá-lo? O resto tá idêntico. Jesus lhes respondeu: por causa da vossa pequena fé. Forte essa atualização, hein? Forte essa atualização, porque realmente o significado até parece o mesmo, mas são palavras diferentes, ó. Na antiga tá. Jesus lhes respondeu: por causa da vossa pequena fé. Existe fé aqui. Existe fé, mas é pequena. É muito pequena. Em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Na atualizada tá 20, versículo 20 de Mateus 17, da atualizada. E Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade. Então, na antiga, tá, por causa da vossa pequena fé. Existia fé ali. Na atualizada, essa fé acabou. O pouquinho de fé que tinha não tá? Por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda,
como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e ele passará. Na antiga fala, e ele passará. Na atualizada tá, e há de passar. Nada vos será impossível, e nada vos será impossível na atualizada, tirando aquela parte que na antiga fala pequena fé e na atualizada fala incredulidade, o resto tá idêntico. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Atualizada, mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. E aí? E agora? E agora? Tiraram o demônio. Tiraram o demônio, retiraram ele da ação ali. Primeiro, fala de uma doença, né? No 15, na antiga fala que ele era epilético. Na atualizada fala que ele era lunático. E epilepsia e loucura, parece que na ciência, na ciência, dizem que são coisas diferentes. Pois bem, não vou nem entrar nisso, vou entrar só nessa aqui mesmo da retirada do demônio. Retiraram o demônio de ter essa responsabilidade de jogar ele na água uma hora, uma outra hora no fogo, ou de ser epilético ou de ser lunático. Tiraram essa responsabilidade das costinhas do demônio quando tiraram o demônio da atualizada. Na antiga tá, mas esta casta de demônios não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Na atualizada tá. Na atualizada tá. Mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. Não está demônio. Não está esta casta de demônios, tá? Esta casta. Sim, me deixa furiosa, sim. É o que aconteceu num capítulo lá de Mateus, que eu não me recordo qual é, eu teria que ler de novo, onde tiraram também o demônio e botaram a culpa em algum mal, e agora tiraram o que acontecia com o menino de ser lunático ou de ser epilético, tiraram das costas do demônio porque botaram só casta, não botaram casta de demônios, botaram só casta e tiraram os demônios. E eu vou estar postando a foto aqui no final do vídeo, printem e vejam com seus próprios olhos e tirem as suas próprias conclusões. Eu acho isso sim muito sério. Tiraram das costinhas do demônio o fato do menino ser epilético ou lunático. Na antiga tá lunático, na atualizada tá na antiga tá epilético, na atualizada tá lunático, louco. Na antiga tá epilético, é uma doença, epilepsia. E tiraram das costinhas do demônio o comportamento que esse demônio fazia, que essa casta de demônios fazia, de jogar ele no fogo
e muitas vezes na água, muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Então botaram só casta. Isso não tem graça. Mas não tem mesmo nenhuma. Vamos lá, na 22. Então, essa retirada da responsabilidade aí do demônio e colocaram só casta, está em Mateus 17, 21. Tiraram demônios e deixaram só casta. E a gente está só no comecinho. Só no comecinho. Ainda estamos em Mateus 17. Vamos para o versículo 22. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Atualizada. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Idêntico. 23. Eles o matarão, e no terceiro dia ressurgirá. E eles se entristeceram muito. Atualizada. E matá-lo-ão ao terceiro dia. E matá-lo-ão. E ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Então só troca ão por no. Eles matá-lo-ão, eles o matarão, só troca isso, o resto é idêntico. É idêntico o que aconteceu com Cristo. Ele ressuscitará ao terceiro dia. Então a ação é idêntica. No 23. Agora vamos para o 24. Chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobrava um imposto e das duas dracmas. E perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Atualizada. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Idêntico. Na antiga só tá: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Então fala claramente 2 dracmas que tinha que ser paga. Ele pergunta a Pedro: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? E na atualizada tá: o vosso mestre não paga as dracmas? Não enfatiza que é as 2. E fala: não, o vosso mestre não paga as dracmas? O resto é idêntico. E respondeu-lhe ele: sim. Antiga. E entrando em casa, Jesus se lhes antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Atualizada. E disse ele: sim. Na antiga tá, ele respondeu ele sim, e na atualizada tá, disse ele sim.
E entrando em casa, Jesus lhes antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos? O que é mais fácil entender, imposto ou tributo? O que eu pago? Eu pago imposto. Hoje mesmo chegou a conta da água aqui. Conta de PTU, tudo agora no início do mês. Vamos ter que pagar. Eu pago o quê? Imposto. E atualizada tá. De que cobram os reis da terra os tributos? Ou o censo? Então, na antiga tá os impostos ou tributo. Na atualizada tá tributo ou censo. Dos seus filhos ou dos alheios? Na antiga tá dos filhos ou dos estranhos? Da atualizada tá dos filhos ou dos alheios? Eu fico sim martelando nisso, porque a desculpa da atualização é o fácil entendimento. Palavras mais fáceis, e não é o que a gente vê. A gente vê palavras mais difíceis. Respondeu-lhe Pedro: dos estranhos. Na atualizada tá dos alheios. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Na atualizada tá logo estão livres os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol e tira o primeiro peixe que subir. E abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter, e toma-o e dá-o por mim e por ti. Então parece que estáter é mais do que dracmas, né? E toma-o e dá-o por mim e por ti. Tá idêntico, o último versículo tá idêntico. E aqui foi uma pegadinha para Pedro, né? Porque eles ainda estavam na Galileia. Jesus falou assim: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. E eles o matarão e no terceiro dia ressurgirá. E eles se entristeceram muito, os discípulos. Então, logo que chegaram em Cafarnaum, vieram os que cobravam impostos para Pedro e falou assim: o vosso mestre não paga o vosso mestre as 2 dracmas? 2 dracmas. Então foi uma pegadinha, porque lá na Galileia ele falou que ele ia ser entregue na mão dos homens. E eles estavam tristes, e logo em seguida são colocados nessa prova. E Pedro disse sim, e entrou. E esse milagre não foi para o homem, não foi para ser pago o imposto, porque Jesus podia ter ficado na Galileia mesmo e não ter passado por essa cobrança, porque ele era Deus, ele sabia. Mas Pedro precisava desse milagre, precisava passar por esse ato de fé. E Jesus falou para ele: vai ao mar, lança um anzol e tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Ao meu ver aqui, né, que ele fala: toma-o e dá-o por mim e por ti. No meu entender aqui, o estáter ainda é mais valioso do que as dracmas. Então Pedro precisava presenciar esse milagre. E eu te falo com propriedade mesmo, eu te falo com toda a propriedade de conhecimento de causa de uma vida de milagre que eu tive com Deus, que eu tenho com Deus. Todos os milagres que eu passei e tiveram terceiros envolvidos, eles estavam envolvidos diretamente no milagre. O milagre não foi por conta deles, mas sim por minha causa. Jesus estava testificando o milagre em mim, para mim.
Então, às vezes a gente está em alguma situação, eu já ouvi falar várias vezes disso, eh, tentavam convencer as pessoas de que ela estava passando por aquela situação, porque Deus amava aquela pessoa que estava lá naquela situação, não a ela. Enquanto a palavra diz que Ele nos ama e tudo coopera para o nosso bem. E eu já ouvi muita gente falando isso, muita gente falando que você tá naquela situação é porque Deus ama aquela pessoa que tá lá, ela precisa de você lá. E não é. É por sua causa. Você precisa viver essa situação. Você precisa. Ele morreu por você. Ele ama a você. Ele preserva a você. Todo bem coopera para aqueles que amam a Deus. Se aquela pessoa não ama, não é por causa dela, é por sua causa. Jesus, ele não orou pelos do mundo. E isso é muito sério. Isso é muito sério. A gente ainda vai chegar lá. Mas isso é muito sério. Isso precisa te acompanhar na sua mente, na sua caminhada com Cristo. Jesus não orou pelos do mundo. Ele orou pelos que o Pai tinha dado. E por mim e por você. Porque ele fala assim, também oro por aqueles que o Senhor ainda há de me dar. O que o Pai ainda vai me dar. Entende? Não oro pelos do mundo. A gente ora por tudo quanto é gente. Mas só que o Senhor fala para orar pelos seus inimigos e pelo quem vos persegue. É uma oração específica. Você sabe quem é seus inimigos? Sei. Então é por isso que o Senhor fala para orar, uma oração específica. Senhor, eu entrego nas suas mãos. Senhor, eu entrego por eles. Senhor, tudo coopera para o meu bem, para o bem daqueles que te amam. E eu te amo, então tudo coopera para o meu bem. Então, e você vai colocar o nome daquele inimigo, daquele seu inimigo, naquela oração. Porque a palavra de Deus fala no Antigo Testamento que ele tinha esquecido do povo de Israel, porque o povo de Israel tinha se inclinado a favor dos inimigos do maligno e contra o Senhor, e o Senhor tinha esquecido deles. Aí, quando eles estavam clamando lá na Babilônia, o Senhor lembrou deles. Entende? Porque eles estavam clamando, pedindo justiça, sofrendo. Tanto no Egito também, e na Babilônia também. E o Senhor lembra deles. Então, o Senhor só vai saber que o cara é seu inimigo, se esse inimigo é seu inimigo, se você começar a orar e declarar e colocar diante de Deus. Entende? Não é pelo seu inimigo. Não é, porque Jesus não orou pelos do mundo, ele orou pelos dele. Então não é, é para o Senhor ouvir e vir te socorrer. E vir e entender a situação. Porque se o seu inimigo for um poço de pecado, o Senhor não tem os olhos inclinados para ele. O Senhor não sabe quem é ele. O Senhor vira o rosto para quem é pecador e comete pecado e vive em pecado. Não para o pecador que se arrepende, mas para aquele que vive em pecado. Então, quando você coloca o nome, quando você expõe a pessoa em oração, o Senhor, aí vem a atitude de Deus. Aí você começa a ver o milagre e começa a presenciar. Sabendo que tudo é com permissão de Deus. Sabendo que sim, o Senhor conhece, mas porque tudo é com permissão dele. A nossa vida tá diante dele. E orar pelo que vos persegue. O que a Bíblia fala? Tudo dai graça. A gente tem que exercer isso. Senhor, graças a Deus pelos meus vizinhos. Graças a Deus pelos meus vizinhos do outro lado. Graças a Deus pelos guardas municipais. Quando eu comecei a dar graças a Deus pelos guardas municipais, no dia seguinte eles sumiram de frente da minha casa. Mesmo eu amparada pela lei 881, que o presidente assinou, graças a Deus, os guardas municipais viviam circulando por aqui, querendo achar alguma coisa errada, porque não estavam satisfeitos que eu estava aberta. Enfim.
E eu comecei a dar graças a Deus pelos que me perseguem, porque passou a ser uma perseguição, sim. E eu comecei a dar graças a Deus. Senhor, graças a Deus pelos guardas municipais. Graças a Deus. Eu vi que caiu ali, na hora que eu estava orando e dando graças a Deus por eles. E eu falei claramente, falei assim, Senhor, eu não dou graças a Deus agradecendo por eles. Eu dou graças a Deus em obediência à tua palavra, que fala para mim, dai graças a Deus por tudo. Então, eu dou graças a Deus por esses guardas municipais. Eu dou graças a Deus por quem me persegue. E eu comecei a orar por eles, dando graças a Deus, porque eu não sabia como orar mais. E ali saiu, algo ali se rompeu, sabe? Um mal caiu por terra ali. E no dia seguinte eles não estavam mais. Eles não estavam mais. Então, por isso que é para orar por quem vos persegue e pelos seus inimigos. Não ficar orando por todo mundo como a gente ora. Então, quando eu oro, ou quando você vai orar pelo trabalho do seu marido, pelo trabalho da sua esposa, ora por ela. Ora por ela. Coloca ela e quem for de Deus diante de Deus. Esquece os outros. Esquece. A gente gasta energia à toa. Vamos orar. Eu oro pelo meu marido e pelos que são de Deus lá, que eu nem sei quem é, e ponto. E eu oro por ele. E assim, os meus filhos. E assim, lógico que a gente tem o costume da prática de orar por todo mundo, a gente tem. Mas como Jesus, ele é o nosso termômetro, ele é o nosso mestre, ele é o nosso alvo, e ele fez assim, deve ser porque tem que ser assim. Para que vai orar pelos do mundo? Que estão lá cercando. Ora pelos que são teus. Ora pelas tuas ovelhas. Não ora pelos que são do mundo. Deixa Deus fazer a obra dele. Eles têm o dia da visitação. Eles têm o dia da visitação. Então, esses milagres aqui que aconteceram para Pedro, e antes o Senhor ainda falou que ele seria entregue, e eles o matarão, e no terceiro dia ressurgirá, e eles ficaram tristes, e Pedro teve ali um milagre, presenciou um grande milagre financeiro, um milagre que realmente é muito grande, de pagar um imposto, e ele presenciou, Jesus fez ele presenciar por ele, por amor a Pedro. Então, se você estiver em algum lugar, se você e tá pesado demais, não ache que é pelas pessoas que estão lá, que precisam da sua presença. Não é. É por você que precisa. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não pelos que não são de Deus. Pelos que não são de Deus, não é por eles, é por você. É por você, cada situação que você tiver é por você. Tudo coopera para o seu bem, então você precisa passar por isso. Você precisa passar por essa situação. Entende? Quando a gente enxerga a palavra do jeito que ela é, a gente não vive frustrado. O mundo ele passou por muitas coisas, pelo realismo, pelo iluminismo, e estamos no romantismo eterno. E a gente romantiza tudo. Mas quando a gente vive a palavra do jeito que ela é, entendendo ela de fato do jeito que ela é, a gente não vive mais em frustração. O realista, ele não vive frustração que os romancistas vivem, que as pessoas que romantizam tudo vivem. Elas vivem uma eterna frustração e elas não sabem aonde que tá o erro. O erro é que tá nas desculpas. Ah, se Deus, a pessoa não estuda, não trabalha, se Deus quiser, um dia eu vou ter um emprego. Mas não se esforça nos empregos que tem, não sei o que acontece, que nenhum emprego dá certo. Ela não vê o erro, porque ela está cheia das desculpas romantizadas que ela coloca nos relacionamentos. Eu conheci uma menina, uma cliente minha, que ela tinha muito namorado, ela tinha amante em tudo quanto era lugar, ela conseguia
ela tinha o amante, ela conseguia ter um relacionamento íntimo com a pessoa, toda pessoa que ela tinha perto, ela tinha um envolvimento íntimo, sexual. E ela falava para mim: "Ai, Flor, eu não sei por que eu não tenho sorte no relacionamento. Eu não tenho sorte". Mas ela tinha caso com o marido das amigas, com os amigos de trabalho, com os amigos de todos os lugares, com pessoas que tinham que ser relacionamento de trabalho, ela tinha relacionamento íntimo, com pessoas que ela tinha que ter vida social, de amizade, ela tinha relacionamento íntimo. Então, aí ela romantizava, eu não sei como que eu não tenho sorte no amor. Então, assim, e ela pegou uma doença venérea. Eu era depiladora dela. E ela pegou uma doença venérea e ela falou assim: "Ai, nossa, deve ser o short que eu usei da minha amiga". Então ela romantizava tudo. Assim, eu ficava quieta, porque eu não tenho muita paciência, então o realista não tem paciência. Então eu ficava quieta e deixava, né, a pessoa falar, porque é complicado. Mas o que que acontece? Então a gente não pode romantizar a palavra. A palavra é como é. A palavra ela é como é. Isso tudo que eu disse aqui, que não é para orar por todo mundo, nossa, realmente deve ser na mão de quem ora, na cabeça de quem ora por todo mundo, que aprendeu assim. Eu também tinha aprendido assim. Quando eu li isso na Bíblia, quando eu li isso, eu passei a mudar meu comportamento e a minha mente ali, a partir do momento que eu li isso, porque eu também orava por todo mundo. E quando a gente chega lá em que Paulo fala, eu não sei se é para Timóteo, que ele fala para não colocar a mão sobre todo mundo. E a gente vê todo mundo colocando a mão sobre todo mundo. E quando a gente vai na igreja, pedem para a gente colocar a mão também sobre todo mundo. E lá a gente vê Paulo falando: não coloque a mão precipitadamente sobre todo mundo. Então, a palavra, ela está aqui, diante de nós. Nós temos acesso à palavra. É difícil quando a gente lê a Bíblia do jeito que ela é, estando com a mente romantizada como a gente tem. Mas, se você estiver passando por algum problema, vou voltar aqui, deve ter alguém precisando ouvir isso. Não é por amor daquelas pessoas. Se você já ouviu isso, se você colocou isso na sua cabeça, se você está passando por uma situação extremamente difícil, extremamente insuportável, e você acha que você está passando por essa situação porque aquela pessoa precisa de você, não, é você que precisa passar por essa situação. Peça a Deus para te tirar dela. Fala: Senhor, eu não estou aguentando mais essa situação, me tira dessa situação. Eu sei que eu preciso passar por isso, porque todas as coisas cooperam para o meu bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Não é por causa dessa pessoa. Essa pessoa não te ama. Ela não te ama, ela não te teme. Ela não vive contigo, então não é por conta dela que eu tô passando por essa situação. Eu tô passando essa situação porque eu tenho que passar, porque todas as coisas cooperam para o meu bem. Mas eu te peço, me tira dessa situação. E Deus vai, ou ele vai, de te ouvir, ele vai. Ele vai te ouvir. Porque ele ouve a oração, mas nem sempre ele responde a nossa oração do jeito que a gente quer. Porque Paulo orou 3 vezes para ele tirar o espinho da carne. E o Senhor falou: a minha graça te basta. Ele respondeu à oração de Paulo, respondeu na 3ª vez, mas não deu a resposta que Paulo queria ouvir. Ele deu a resposta dele e falou: a minha graça te basta. A partir dali a gente lê Paulo falando: se Deus quiser. Foi só a partir dali que ele ora 3 vezes para Deus tirar o espinho da carne. E Deus responde, na 3ª vez Deus responde, mas não da forma que Paulo queria.
Que a partir dali ele sabe que Deus, se Deus quiser, ele faz. Se Deus quiser, vai ser do jeito que Deus quiser. Entende? Então a gente não pode romantizar a palavra de Deus. Entenda, tudo coopera para o seu bem, para o bem daqueles que amam a Deus. E eu vou tirar a foto aqui do antes e depois. Eu não ia falar sobre isso, mas depois que eu li isso, e eu mesma aqui fiquei, nossa, eles estavam na Galileia, por que que eles não continuaram na Galileia? Por que que foram passar por essa provação lá, esse insulto, essa humilhação? Para que que Jesus foi lá passar esse insulto, essa humilhação? Para mim, essa é uma das passagens de muita humilhação que ele passa. Sempre que eu li ela, eu senti essa humilhação. Eu sinto a humilhação que Jesus passou ali, sabe? Eu fico imaginando, nossa, é humilhante. É humilhante o que ele passou ali. Por que que ele não continuou na Galileia? E lendo aqui, né? Cadê? Eles estavam na Galileia, então assim. E quando chegaram em Cafarnaum, que isso aconteceu. Então, por que que não continuaram? Para que que ele foi lá sofrer essa humilhação, passar por isso, né? Pedro foi humilhado, na verdade, também. Jesus foi muito humilhado, meu Deus. Ele veio ao mundo para ser humilhado e para morrer por nós. Mas ele ressuscitou e ele está vivo, ele vai voltar. Ele vai voltar glorificado para nos buscar. E Pedro passou também por essa afronta, essa humilhação. Então, assim, quando eu li isso, eu tive que falar sobre isso. Tá, vou postar aqui a foto.